Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um NutriKids Flix, de toda terça às 19 horas. Hoje eu escolhi um tema muito legal sobre nutrição comportamental, né? Precisamos falar mais disso. Nós, nutricionistas que atuamos com crianças, nós precisamos entender de nutrição comportamental, não que a gente precise ter uma pós-graduação, que a gente precise saber tudo a fundo como uma nutricionista comportamental sabe, né? Mas a gente sabe que a maioria das nutris infantis que hoje estão tendo sucesso, estão conseguindo fidelizar os pacientes, né? Que estão conseguindo que os pais se encantem com o trabalho, são nutricionistas que não calculam dietas, né? São nutricionistas que trabalham com hábitos, que respeitam o tempo da criança. São nutricionistas que trabalham com a autoestima da criança. Isso é um ponto que eu sempre pego, que eu sempre bato na tecla, né? Na minha primeira consulta, eu falo de autoestima. Eu pergunto para essa criança como ela se vê. Eu pergunto para essa criança o que ela gosta no corpinho dela, o que ela não gosta, né? E nisso a gente vê a necessidade talvez de um encaminhamento para alguém que está trabalhando com isso há mais tempo, ou se tá tudo bem com a criança, se ela tem autoestima boa, e aí a gente vai trabalhar as questões nutricionais apenas. Sejam bem-vindos, quem já está entrando aqui, bem-vinda, Ariane, Bruna, Yasmin. Queria que vocês dissessem se vocês são estudantes. A Bruna não é nutri. Quem é nutri aqui ou quem é pai também, né? Pode falar a idade do filho. Hoje o tema da nossa live é o que não falar para uma criança, tá? A gente vai comentar, a nossa convidada já vai começar a entrar, ela tá finalizando um atendimento. A Yasmin é estudante, ótimo, Yasmin. Aproveita para tirar as dúvidas individuais, viu? A Morgana tá atendendo, ela tá finalizando um atendimento e assim ela já vai entrar na nossa live. Enquanto isso, eu quero comentar aqui com vocês como que eu abordo as questões nutricionais com criança, né? Eu lembro que quando eu era estudante, eu tava num estágio de nutrição em saúde pública e nesse estágio a gente tinha que fazer educação nutricional em escolas, que eu faço muito hoje, né? Antes da pandemia eu trabalhava em 3 escolas. E nessas atividades de educação nutricional, como a maioria das nutris, né? E até muitas mães e pais focam, né, em nutrientes. Que a criança tem que comer porque tem vitamina A, né? Que a criança tem que comer fruta porque tem vitamina C. Que a criança tem que comer cenoura porque faz bem pra pele, porque tem a vitamina A que protege a pele. E eu não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, né? Mas sempre que eu tô com uma criança na minha frente, eu tento voltar pra minha fase de criança, eu tento voltar a ser criança, né? E eu não me lembro da minha mãe falando isso, eu não me lembro do meu pai falando isso, da minha avó, do médico, do pediatra, falando que eu tinha que comer cenoura porque tinha vitamina A. Isso não marca a criança, isso não faz sentido para a criança. Eu me lembro a minha professora fazendo uma horta com a gente. E eu lembro que eu plantei alface. E toda vez que eu vou comer alface, eu lembro que a alface fez parte da minha horta na minha primeira série na escola. Então, quando a gente vai falar de nutrição infantil, quando a gente vai falar para a criança que ela precisa se alimentar melhor, a gente não toca em nutrientes, né? A gente fala de uma forma lúdica. Oi, a Morgana chegou. Vamos em introduçãozinha, né? Só para vocês entenderem que com criança a gente usa o lúdico para ensinar o que é uma nutrição. Oi, Oi, Morgana, tudo bem? tudo ótimo? Tudo certo com vocês? Graças a Deus. Fico muito feliz que você aceitou meu convite. Admiro muito o teu trabalho. E, na verdade, Eu também amo o teu. hoje para você falar, vou ficar aqui te assistindo. Pode ser? Oi?
Hoje eu vou ficar só Travou te um assistindo. pouquinho. Tá Ai, travando? vamos conversar, vamos conversar. Ela Gente, te talvez apresenta. trave um pouquinho. Se travar, vocês avisam, tá? Tá, sem problema. Te apresenta, Morgana, onde você como que você começou na nutrição comportamental para a gente entrar no assunto do que não falar com uma criança. Então, eu sou a Morgana Pezente, sou nutricionista. Eu sou de Criciúma, do sul de Santa Catarina. Eu conheci a nutrição comportamental assim quando eu estava quase desistindo de ser nutricionista. Eu não queria mais, porque com a nutrição clínica, muitas pessoas chegavam no consultório com a mesma demanda, né? Querendo emagrecer. E aí conversava, eram pessoas que já tentaram de tudo, que já foram em vários nutricionistas, que já tentaram, né, muitas estratégias para perda de peso ou com aquele efeito sanfona. E conhecendo, fazendo contato com essas pessoas, eu fui percebendo que elas tinham muitas coisas em comum no que diz respeito ao comportamento e a história de vida delas, né? Então, como era a relação delas com a comida lá na infância, como era a relação da mãe com o próprio corpo, e como a mãe transferia isso para o corpo dos filhos. Então, eu comecei a me interessar muito pelo comportamento e me apaixonei. E hoje trabalho com nutrição comportamental e transtornos alimentares. E a gente tem muito assunto, né, ideia, porque tudo que acontece na nossa infância, na primeira infância, serve de base para o nosso desenvolvimento. Então, quem nós somos, o que fazemos, o que queremos, né, vem de uma história lá atrás. Então, é muito importante que a gente prepare esse solo, essa terra, né, com muito amor, com muito zelo, para que essa plantinha cresça e floresça de uma forma melhor, né? Sim, com certeza. Sabes que você conversando aí, eu me lembrei quando eu ainda estava num estágio. E aí a gente fazia acompanhamento de crianças assim para mudar os hábitos, né? A gente não focava em cálculo, a gente nem tinha passado na matéria de cálculo. E aí eu me lembro que uma Uhum. criança escolheu por hábitos, ela nem estava com sobrepeso, nem obesidade, nada. E aí ela fazia dieta low carb. Ela tinha 6 aninhos. Aham. E eu fui questionando, mas por quê, né? Mas por que a mãe dela fazia dieta low carb, né? E aí ela entrou na linha, isso. E a menina assim começou, a gente acompanhou ela por quase um ano e ela começou a ter compulsão. A gente via e Aham. começou a ganhar peso. E ela tava com eutrofia quando a gente começou a acompanhar ela. E, Aham. e é bem isso, né? Tem muito, muito assim, ó. Hoje eu atendo a maioria são adultos, né? Adolescentes ou adultos. Eu tenho poucas crianças assim que eu faço acompanhamento. Mas todos eles que têm um perfil com um comportamento mais compulsivo em relação à comida, no sentido de comer uma quantidade muito grande, exagerada de comida em um período curto de tempo e por impulso mesmo, aquele negócio de comer um pacote de bolacha e comer uma caixa de bis, uma caixa de bombom inteira, coisas assim. Se a gente for olhar lá na infância, foram crianças que foram muito reprimidas no que diz respeito à alimentação ou a qualquer outro comportamento. Ou então que tinha a mãe muito preocupada com a própria estética e aí acabava transferindo isso para a criança, principalmente filhas mulheres, né? Eu não sei se tu percebe isso no teu dia a dia, mas é muito comum, né? Que o menino ele tem que comer bastante, porque ele precisa gastar energia. O menino ele come muito porque ele precisa ser forte, ele precisa ser inteligente. Então tá tudo bem o menino comer bastante, 3 pães no café da manhã, porque ele precisa ser forte. A menina não. A menina tem que comer pouco, porque ela tem que ser bonita e magra para arrumar um marido.
Uhum. É mais ou menos isso, né? Então a gente já começa a perceber essa diferença ainda na infância, na própria criação, já essa diferenciação entre os sexos e a forma como a comida é apresentada principalmente para as mulheres. Uhum. É, eu, graças a Deus, não me lembro de ter passado isso na infância, apesar de que a minha mãe sempre teve problema com a balança. Mas acho que ela nunca nem percebeu, mas ela nunca passou isso pra mim. Nunca foi. Que bom! Que ótimo! Porque tem Meu, muitos comentários que assim que marca a infância, né? Do tipo, ai, a minha mãe falava que se odiava, que ai, eu engordei, eu tô gorda, ou cuidado, porque tu não pode engordar também, tu não pode ser gorda também. E isso a criança entende como se ela não fosse amada, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho um corpo gordo, e que esse corpo gordo ele não é aceito, eu não vou ser aceita, eu não vou ser amada, eu não vou ser reconhecida. E entra numa guerra para quê? Para provar que essa criança pode, sim, que ela pode perder peso para ser amada, para chamar a atenção de alguém, para chamar a atenção da mãe, nesse caso, ali na infância, e depois, na adolescência, na fase adulta, é para encontrar o grande amor, né? Então, assim, sempre o corpo como veículo disso, né? Voltado para o emagrecimento. Então, o comportamento alimentar ele fica muito distorcido. sim, é sempre o foco na imagem, né? E eu bato muito porque eu atendo bastante criança com obesidade, né? Hoje, assim, é dividido seletividade, criança que não come, e obesidade é criança que come muito, né? Aham. E como que eu vou abordar para a criança que ela tem que perder peso, né? Eu, em nenhum momento eu falo isso. Nunca, não toco, ó, você Aham. tem que. Eu avalio a criança, meço o peso, né? E às vezes, assim, a cada 3 meses, né? Só pra ir vendo, eu falo, ó, vocês não vão pesar a criança em casa, né? Vocês não vão ficar nessa noia de perder peso, nós vamos construir. Uhum. E aí eu mostro pacientes que já passaram comigo que sem essa noia de perder peso emagreceram, né? Foi com Aham. Uhum. E aí, esses dias uma mãezinha perguntou assim, ó, eu tô querendo que ela ganhe um gás agora no verão, porque eu sei que no verão ela exagera, então ela tá querendo há muito tempo a casa da Barbie. Na verdade, foi a menina que deixou escapar, né? Se perder 5 Aham. quilos, ela vai ganhar a casa da Barbie. Aí, só que essa mãe, Meu Deus. aí eu conversei com ela, não, a gente vai combinar o seguinte, a gente vai combinar metas. Vão ser tantas frutas, vão ser exercícios segunda e terça. E aí ela vai ter que ir lá colando as estrelinhas nas metas que a gente combinou. Se ela conseguir 20 estrelinhas, ela Uhum. da casa da Barbie. A mãe super aceitou, muito querida, entendeu, compreendeu, Uhum. né? E nisso foi uma criança menos com talvez um transtorno de autoimagem, né? Aham. E aí a gente entra nesse negócio dos reforços, né? O reforço positivo ou o reforço negativo envolvendo o corpo e a comida. E tudo isso acaba gerando um trauma que vocês não têm noção do tamanho, né? Eu tenho um paciente de 8 anos que entregou a mãe esses dias também. Que ele chegou e estava falando que se ele cumprisse não sei o que, ele ganhava uma moedinha. Quando ele cumpria não sei o que, ele ganhava uma moedinha. Que eram as tarefas do colégio, e enfim, né? Até que ele largou alguma coisa assim, mãe, mas tu não me pagou aquele dia que eu comi salada? Eu assim, como? Daí ela assim, mas é que na hora de tentar convencer ele a comer, eu tentei vender, né? Trocar, fazer essa troca. Mas depois eu percebi que não era o ideal. Só que óbvio, né? Ele estava esperando porque ele comeu a salada naquele dia. Mas ele não estava comendo porque queria, ele estava comendo por conta do que ele ia receber. Então aí a gente já cria um comportamento do seguinte modo: para ganhar alguma coisa, eu preciso passar por algum trabalho. Então, para conquistar algo, eu preciso de um sofrimento.
porque naquele momento comer salada não era agradável para ele. Representava um sofrimento, representava um trabalho, né? Algo muito doloroso, algo muito difícil. Mas para obter o dinheirinho dele, a moedinha, ou né, a casa da Barbie, no caso, essa criança precisaria passar por alguma coisa muito ruim. Então, ela já vai crescer achando que as coisas ruins que acontecem na vida são coisas normais e que ela tem que passar por isso, que ela merece esse tipo de coisa para que então ela possa ter algum benefício, né? Então, não precisa ser dessa forma. Para a gente fazer a introdução dos alimentos, existem várias estratégias, né, Deia, que não precisam, que não são assim ruins, que não são trabalhosas. E sim, o paladar ele é adaptável, então ele vai demorar, não vai ser a primeira vez que ele vai comer e vai amar e vai pedir sempre, né? É um trabalho muito grande para os pais. Então, de certo modo, é muito mais fácil pagar para a criança comer salada e todo mundo sai feliz, né? Feliz. A criança comeu salada, o pai não precisou se estressar, só que a conta vem lá na frente, né? É. Mas eu sempre. Aquela... Oi? Pode ir se juntar, pode ir. Aquele negócio, né? O reforço positivo. Se tirar nota boa, vai ganhar sobremesa, vai ganhar sorvete. Se arrumar o quarto, vou pedir hambúrguer. Sempre trocando comida, sempre negociando. Esse tipo de esse tipo de troca, ele acaba sempre associando a comida a algo muito bom, a algo muito maravilhoso. Do tipo, nossa, se eu fizer uma coisa chata pra caramba que é arrumar o quarto, eu vou ganhar algo muito legal. Então, acaba tendo essa relação com a comida como se realmente fosse algo muito extraordinário. E cresce usando a comida como recompensa. Então, naquela semana de trabalho mais intensa, vai querer comer alguma coisinha gostosa. Naquele dia que brigou com o namorado ou com a namorada, vai querer comer alguma coisa gostosa. Quando for, vai estar sempre associando comida como recompensa. Passei por alguma coisa ruim, tudo bem, mas vai ter comida para me alegrar, para me acarinhar, para né, fazer carinho no estômago e no coração. Então, tu já cria essa relação, essa dependência da comida, né? O que E não é nada legal. você tem assim o negócio de, ai, trabalhei muito, vou comer uma coisinha boa? Também tenho. Ah, tenho. Tem dias assim que, nossa, eu tô muito cansada. Ai, eu não vou cozinhar, eu vou pedir uma comida, mas eu vou pedir uma comida bem boa. Isso, com... Essa associação, né? Ou então um reforço negativo, que é do tipo, se não fizer, não vai ganhar. Então, sempre usando a comida como se fosse uma recompensa ou um castigo. Ah, não fez a tarefa? Não vai ganhar sorvete. Não comeu tudo que está no prato, e isso é um dos maiores erros, né? Tem que comer tudo, tem que raspar o prato, não vai ganhar o sobremesa, não vai ganhar chocolate. Então já começa a ver a comida como sendo um castigo e cresce achando que fazer restrições, esse tipo de restrição, no caso, é algo positivo, só que ele vem muito como punição, né? Quando as pessoas fazem algo que, sei lá, que acreditam que não. O peso, por exemplo, né? Sou gorda e eu não admito, eu acho que é errado. O que que eu vou fazer? Eu vou restringir. Eu vou usar a comida para me punir. Então, se a partir de hoje eu não como mais chocolate, e aí tá com aquela vontade de comer chocolate, né? Mas não pode. Então, acaba entrando nesse ciclo restritivo como uma forma de punição também, né? Porque acredita que precisa disso. Então, a relação com a comida, ela tá em todos os aspectos da nossa vida, em todas as idades. Mas é essa base ali na infância que faz com que a gente, né, leve pro resto da vida. Tem bastante comentário, a gente já vai ler, tá? A gente só vai
fazer nossa linha de raciocínio aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu ver. Tem muito? Tem bastante. Tá. Morgana, eu queria linkar uma coisa que você falou aqui. Eu tenho muita curiosidade, que eu acredito que você deva atender bastante casos assim, bem difíceis, né? De bulimia, anorexia, né? Porque, como você. Sem citar nomes, mas Sim. você. O que você vê assim na prática? Por exemplo, bulimia. Dá um exemplo do que aconteceu na infância de algumas das suas pacientes. Pode até mudar um pouco assim o estilo da. Só pra gente ver o que a gente Aham. Ah, vê com criança. então, tem uma paciente que não é caso de bulimia, mas é um caso de compulsão, porque daí não tem a purgação depois, né? Mas uma paciente que ela nasceu grande, ela foi um bebê de quase 6 quilos, Nossa, né? Então, assim, nasceu grande. Esse bebê jamais seria um adulto miudinho, né? Não tem como. Bebê grande, pesado, enfim. Durante, né, na primeira infância, acabou tendo algumas alergias alimentares, desenvolvendo algumas intolerâncias. E aí começou a fazer com 8 anos. Foi a primeira vez que foi no médico, né? Na época, isso há 30 anos atrás, foi no médico e começou a fazer uma dieta super restritiva e começou a fazer aquela macrobiótica, que sei lá, acho que podem 4 alimentos só. É tipo muito restritivo. E aí, o que aconteceu? Essa criança, cada vez que ia comer alguma coisa, a mãe falava: Olha aí, eu vou contar tudo para tua nutricionista. Já usando o nutricionista como se fosse o vilão da história, né? E tudo bem que naquele momento ela tinha algumas restrições, só que foi muito mal orientado, né? E aí, o que ela fazia? Quando ela ia na casa de alguma amiguinha, porque na casa dela não tinha bolacha recheada, não tinha chips, não tinha iogurte. Então, quando ela ia na casa da amiguinha para brincar, a diversão era comer, nunca era a brincadeira. Ela sempre esperava a hora de tomar café e ficava assim: eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome, porque sabia que ia ter todos aqueles alimentos que não tinha em casa. No início da adolescência, ela começou a guardar o dinheirinho que recebia para o lanche. E quando ela tinha uma quantia maior, ela passava no mercadinho que tinha perto da escola, comprava de leite condensado e se sentava no muro do lado do mercado, rasgava a caixinha de leite condensado, às vezes não tinha tesoura, ela rasgava na boca e comia esse leite condensado correndo antes de ir para casa, antes do almoço. Então, assim, por quê? Porque se a mãe visse, ia brigar, ela não podia. Então, começou a desenvolver esse comportamento de comer rápido e escondido. Só que quando comia escondido, comia uma quantidade muito grande, porque não ia poder comer depois. Era sempre naquela sensação de despedida e de compensação. Compensava aquele longo período que ficou sem e já prevenia aquele longo período que ia ficar sem, né? Que não ia poder comer. Só que daí foi uma adolescente que foi ganhando cada vez mais peso e com isso muito prejuízo social, muita discussão em casa com a mãe mesmo, né? Que a mãe não admitia que ela estava gorda. Foi uma pessoa que teve muitos problemas de relacionamento, teve um histórico de relacionamento abusivo muito grande. Então, né, se relacionou com vários caras que eram extremamente machistas, assim, mas ela se submetia a muitas situações por aquela questão que a gente conversou antes, né? Que usa a comida como. É uma pessoa que vai crescer se submetendo a várias situações, porque acha que é isso que tem que acontecer, né? Que tem que sofrer, mas que lá na frente vai ter a cerejinha do bolo depois, né? Mas que antes tem o sofrimento. Então, assim, lógico, né? Hoje é uma pessoa que tá num processo terapêutico já faz algum tempo. A gente vem trabalhando esse significado do alimento, né? Outras formas, quando tá triste, quando tá cansado, quando tá sozinho, o que pode ser feito sem tentar envolver a comida. Mas foram conflitos, assim,
de uns 20 anos, mais ou menos, envolvendo o ato de comer. Tudo por causa de uma restrição na infância. Isso. E a forma como essa restrição foi imposta, né? Uhum. É, Tem assim, outros casos, tem outros casos que assim, marca muito a criança essa questão de bullying, né? Os apelidos, e a comparação entre os primos, entre os avós, do tipo, não sei o que, né? A fulana é a que come demais, a fulana é a que é gordinha, que é fofinha, que é maior, que não é paparrancho, assim, vários apelidos relacionados ao corpo ou ao hábito alimentar. Marca muito, então a pessoa acaba associando aquilo como se realmente ela fosse aquilo, como se ela fosse só esse comportamento, né? Então cresce com bastante conflito em relação à imagem também. deixa eu te perguntar, vamos ver se você vai me dar nota ruim pra isso. É que faz isso é cultural, né, Morgana? Muita coisa a gente faz sem pensar, né? Às vezes a gente Aham. fala de forma pra ser fofinho, pra ser carinhoso, né? Por exemplo, eu tenho duas sobrinhas. Uma é bem magrinha e outra já é magrinha, mas as duas são lindas. Elas sabem que... Mas a gente fala, vem cá, ela. Eu tô, vem cá, minha gorduchinha. E eu sei que tá errado, que a gente não deve falar isso, mas quando Aham. saiu. E toda vez eu me corrijo, não, André, não fala. Até porque eu escuto muito da minha cunhada, né? A minha mãe também fala. Aham. Mas elas se amam, elas são lindas, mas tá errado, né? Não, perfeito, porque assim, não é dito com um tom pejorativo, né? Mas elas vão crescer e a nossa sociedade é gordofóbica. Então, em algum momento, são irmãs. Mas é a magrinha ou a gordinha? Entende? E é só uma característica. Realmente é só uma característica, não tem nada demais. Assim, a pessoa é magra, uma pessoa é gorda, uma é alta, uma é baixa, uma tem o cabelo preto, outra tem o cabelo loiro. São só características. O problema é que o termo gordo, a característica, vem com um peso social muito grande, né? Sim. Não, Tem já uma paciente também que sempre que relatou muito isso, assim. Ah, com a minha irmã sempre compararam a magrinha e a gordinha. Eu assim, tá, mas não era só uma forma de diferenciar vocês duas, porque vocês são bem parecidas realmente de rosto. Os traços são muito parecidos. Não é só uma forma de diferenciar, é só uma característica física. E realmente, só que a pessoa recebe de um jeito completamente negativo porque associa o gordo a algo ruim, né? sim, 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 não, com certeza. É, e como eu digo, né? Sendo nutricionista infantil, a gente faz sem perceber. Então, assim, você aqui que tá assistindo, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer esse comentário assim na consulta, principalmente quando a gente faz só com os pais, né? Eu costumo dividir assim, consulta de criança, eu brinco com a criança, interajo, mas tem em algum sentar eu vou falar só com os pais, né? Ou às vezes é no Aham. início, ou é mais no meio. E muitas vezes a gente tem que bater nessa tecla, porque até você falando, eu pensei, poxa, eu devo falar mais isso também, eu preciso colocar ali nas minhas anotações, que é um dos pontos da consulta, né? Como que você está chamando essa criança? De que forma esse peso elevado dela? É, você costuma olhar muito pro corpinho dela? O que você nos indica que a gente... Perguntas abertas, assim, que a gente possa fazer, né? Quando a gente está conversando com mães de crianças com sobrepeso e Travou, Dé, não obesidade. consegui te ouvir. Oi? Tá me ouvindo? Tô, Travou. tá me ouvindo agora? Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou ler os comentários. Escuto ainda hoje. Quer saber como você vai ficar no futuro? Olha sua mãe como está o corpo dela. Nossa, é Oi, verdade. agora eu tô te ouvindo. Deixa a Morgana voltar aqui que a gente vai. Oi? Fez.
Escuto ainda hoje. Quer saber como Alô? Tá me ouvindo? o áudio que tá falhando? Não sei. Tá me ouvindo? Gente, tá tudo travado. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Porque pra mim travou. Eu pedi para Voltou? entrar de novo. Tá, pode ser. Quer dizer, sai. Isso. Vamos lá, gente. Continuem aí que a Morgana vai voltar. Vamos ler aqui os comentários enquanto isso. Hoje eu fiz isso. Fui médico e suspeita de intolerância. Cheguei em casa, comi brigadeiro pensando que mereço, porque depois não vou ter mais. Esqueci até o que vem depois dessa atitude. Passou mal, Thaís? Comendo brigadeiro? É o meu Oi, áudio que tá falhando. Oi. Estão falando que é o oi. meu áudio que tá falhando. Agora eu tô te ouvindo. Vamos, qualquer coisa a gente Vamos. remarca. Fizeram várias perguntas, Morganas, muito interessantes. Tá. Oi, Morgana. Boa noite. Esse tema é sensacional. Fico feliz que estejam abordando, mas com relação ao desenvolvimento de novos hábitos, principalmente no caso das crianças, como fica? Essa Tá. relação em casa é aprendizado, mas na escola com os coleguinhas tudo muda. Como trabalha esse contexto? Pode responder, Morgana, depois eu Alô? respondo. Você Então, entendeu a quando a pergunta? gente vai falar de hábito alimentar, de mudança, tanto com criança quanto com adulto, a gente vai falar de alimento, mas vai fazer primeiro aquele contato, né? Sem envolver o peso. A questão toda do comportamento alimentar disfuncional, ela é desenvolvida quando o peso começa a ser objeto de desejo. Então, assim, tem que comer salada para emagrecer. Tem que comer fruta para emagrecer. Por quê? Porque se eu preciso emagrecer, significa que eu tenho um corpo que é inadequado. E se esse corpo é inadequado, eu sou inadequada, eu não sou amada. Então a gente tem que tentar quebrar essa associação de corpo, de peso e de alimentação. Então, trabalhar o alimento independente do corpo. Independente se essa criança vai ou não emagrecer, mas a gente vai tentar introduzir novos alimentos, um hábito alimentar mais saudável, né? Por uma questão de saúde e sem falar de peso, sem falar que ela precisa emagrecer porque ela está com o corpo errado. É essa Sim. associação que a gente tem que desfazer, né? De alimento e corpo, porque senão a alimentação saudável ela vai virar só um veículo para emagrecimento. A partir do momento que ela emagrece, ela para de comer saudável e aí volta a ter aquele comportamento e volta a ganhar peso. É aquele ciclo de repetição que a gente vê no adulto, né? Eu ouço muita gente falar o seguinte: eu até começo a fazer, mas depois eu fico cansada de comer saudável e desisto de fazer dieta. Tá, mas peraí, tu fica cansado? Como assim? Então quer dizer que só tá comendo saudável para emagrecimento. Para isso não vai dar certo mesmo. Não vai ser nada duradouro. Por isso que a gente Até tem que porque começar desde a infância, né? A falar de alimentação saudável para que essa criança tenha uma relação melhor. E aí a Deia pode falar muito melhor do que eu como fazer essa introdução, né? Como melhorar essa relação com o alimento na primeira infância. eu nunca foco em peso, né? Eu falo que a gente tem que mudar os hábitos. Por quê? Pra gente poder brincar melhor, pra gente não ficar doentinho, pra gente deixar nossos soldadinhos, né, que são os anticorpos fortes, não pegar o coronavírus, né? Eu brinco assim.
Ah, você gosta de jogar bola para você poder fazer muitos gols. A gente foca nisso, né? A gente Uhum. água para limpar o corpinho. O corpinho, assim como a gente toma banho por fora, a gente tem que dar banho por dentro. Você não vai tomar banho, não vai beber água, porque a água vai ajudar a emagrecer. A gente sabe que ajuda, né? Um dos principais pilares para um corpo funcionar. Mas a Aham. criança consegue entender isso, né? É muito complexo para ela. E se ela entender, ela vem de um jeito errado. Então a gente tem que falar na É, voz, no jeitinho que ela com certeza. entende, tá no Uhum. peso. E assim, né? Eu tenho dois pacientes de 8 anos, os dois são meninos. O que que eu faço também? Tento apresentar para eles para eles saberem o que é fome, o que é estar satisfeito, para eles voltarem a se conectar com as sensações físicas de fome e saciedade, porque são adultos assim que têm muita dificuldade de perceber quando estão satisfeitos, perceber a hora de parar, que não tem que parar quando acaba, só que não consegue perceber antes, então desenha o estômago e o estômago quando tá assim, e quando tá mais cheio, como é a sensação, como que tu fica. Tudo isso é trabalhado também, né? Porque não é só o alimento em si, mas é a forma como esse alimento é recebido. Sem falar de peso, a gente não precisa falar de peso para ter uma alimentação saudável, né? A gente não precisa falar de emagrecimento e nem travar uma guerra com essa criança. Acho que é muito importante a gente ouvir o que essa criança tem para dizer, né? Porque é criança que não sabe o que está falando, né? Esses dias eu estava com um aqui, daí a gente estava, eu queria que ele experimentasse banana com um smoothie de banana com pasta de amendoim, porque ele gosta de banana, gosta de paçoca, e eu queria que ele experimentasse esse smoothie, e ele não. E a gente brincou de queda de braço. E aí ele ganhou. E aí eu falei assim, tá, o que que tu quer que eu faça, já que tu ganhou? Aí ele foi muito incisivo. Ele disse, assim, eu quero que tu pare de insistir. Eu já falei que eu não quero. Na hora, eu fiquei assim, ó, meu Deus, é óbvio. Ele me disse muitas vezes que não queria. E tudo bem, eu tenho no tempo dele. Quando a gente insiste, quando a gente força, quando a gente empurra a goela abaixo, a gente está distanciando essa criança desse alimento, né? Além de não ouvir o que essa criança está dizendo, de não se sentir validada, ela vai criar uma versão, vai ser uma forma de ela se manifestar, né? De ela dizer que ela tem autonomia. Então, mesmo que ela queira comer, ela não vai comer, para ela mostrar que ela manda sim. Tem que ter muito Exato. jogo de cintura, né? Hoje mesmo uma aluna do meu curso estava perguntando, porque ela viu ali toda a minha forma que eu abordo, como eu tudo mais, ela falou assim, eu faço de um jeito diferente. Né? Eu vejo o que a criança está comendo, vou perguntando, que tal trocar isso por aquilo. Aí eu falei, olha, eu fazia isso no início da carreira. Pergunta se os pais voltavam, né? As crianças não voltavam, os pais não voltavam, porque. Mas ainda falei assim, tem pais que a criança já come bem e eles querem só mais informação, eles querem o que podem ofertar mais, o produto podem comprar, e para essas situações serve. Mas esse ano eu fiz isso 3 vezes. Com todos os outros pacientes, o foco foi outro, foi o comportamento, né? Por Exatamente. trocar uma bolacha recheada por uma bolacha integral, o buraco é mais embaixo, né? A bolacha integral é diferente da recheada, mas o que que essa recheada como é que diz? O sentimento que O tá que que ela traz? O que que ela significa? isso. Exatamente. Quando eu lembro de bolacha, Não é só nutriente, né? Não adianta falar só de nutriente. quando eu lembro de bolacha recheada, depois você pode falar a tua lembrança, mas eu lembro que eu pegava com as minhas amiguinhas o recheio e a gente fazia bolinha. Nossa, e Aham. momentos com as minhas amiguinhas. Então, hoje em dia, eu como muito raro, né? Eu nem sinto falta. Mas quando eu paro para comer, me vem essa memória e eu fico muito feliz. O que que a bolacha recheada... Bolacha recheada. Eu abria, comia o recheio
e largava a bolacha de lado. Aí depois acabava o recheio e tinha que comer a bolacha eu não queria, eu queria o recheio. E aí, se eu fosse uma nutricionista nessa idade, eu falava assim, não, troca por essa integral que não tem recheio. O que você ia falar pra mim? Não tem recheio. A graça da bolacha estava no recheio, não adianta tu trazer um integral, né? É bem isso. E aí, assim, a gente sabe que nutricionalmente é muito melhor. A bolacha integral tem ali a linhaça, não sei o que, mas na prática isso não resolve. Então, pelo menos a minha abordagem é, vou fazendo combinados com a criança, a caixa vai entrar. Às vezes, a linha de tarde e de noite, né? Então, a Uhum. bolacha, vamos combinar que vai ser o lanche da tarde. Pode ser? Pode ser. Aí eu falo assim, se você sentir muita vontade de comer bolacha de manhã, você come. Você não vai passar vontade. Mas se você não tá com vontade, tem bolacha. E muitas vezes Uhum. eles. E teve tarde que eles nem comeram bolacha, mesmo sabendo Uhum. que podiam. Então, Exatamente. Quando a gente trabalha com permissão, é isso que acontece. Então, assim, tu sabe que tu vai poder comer, mas não agora. Tu não tá dizendo não para essa criança, para essa vontade de comer bolacha. Mas tu tá colocando essa vontade no contexto, tu só não tá cedendo a ela de imediato, né? Só que quando tu sabe que tu tem permissão para comer, que tipo, todo dia à tarde tem bolacha, então se eu não quiser comer hoje, tudo bem, porque vai ter amanhã à tarde também. Ótimo, hoje eu posso comer uma fruta, porque eu sei que amanhã vai ter bolacha. Agora, quando tu corta e diz assim, não, a partir de hoje não vai ter mais bolacha recheada, tu tá impedindo essa criança de responder aquele desejo. Toda oportunidade que ela tiver de comer bolacha recheada, ela vai comer muito mais, se ela for, muito mais. ela vai detonar. Ou vai comer escondido, né? Quando vai na casa de um amiguinho, quando vai na casa da avó, porque as avós, gente, a avó é danada. A avó é danada. Então, assim, vai criar o quê? Uma revolta da criança com os pais, porque são os pais que estão restringindo, os pais que são os vilões naquele momento. E vai criar um amor, assim, muito maravilhoso, uma fantasia por outras pessoas que estão te dando essa bolacha, né? Que estão te permitindo. Então, é muito diálogo, tem que ser tudo muito claro, assim. A criança, ela tem que participar do processo, ela tem que entender, né? O porquê, não é só impor. A criança está na fase de aprendizagem, então tudo que tu falar numa linguagem que ela compreenda vai ser muito bem absorvido, né? É muito mais tranquilo. O problema são os pais, né, Deia? Não é a criança. Geralmente, assim, já pais que vieram, eu sempre explico a minha forma de abordagem, né? Eu não calculo dieta. E teve pais que não voltaram, né? Tipo assim, não tinha. Bom, porque não serve pra mim esse tipo de abordagem que você quer que eu faça, né? Porque Exato. é meu tempo, calcular dieta demora, principalmente pra quem não tem prática. Eu não tenho prática, porque eu não calculo, não sei se tu tens. Uhum. Então, É assim, eu bem vou isso. ficar calcular ali bonitinho, dar opções que dê as mesmas quantidades de nutrientes. Que coisa chata, eu não suporto fazer isso. Mas. E eu sei que a criança não vai seguir, né? Vou perder meu tempo e vou perder o tempo dos pais de ficar tentando fazer a criança seguir. Então, Exatamente. E todo transtorno que gera em casa, a gente sabe que introdução alimentar é muito difícil, né? É muito, principalmente quando a criança já aprendeu o gosto de outras coisas. Então, assim, açúcar é muito mais palatável, gordura é muito mais palatável. Então, vai ser difícil tu trocar uma bolacha recheada por uma fruta que é mais azedinha, né? E o nosso paladar é muito viciado, porque assim, a bolacha é de chocolate, o bolo tem cobertura de chocolate, o sorvete é de chocolate. Aí quer que a criança goste de um brócolis de um dia para o outro? Não vai, tem né? O brócolis de chocolate. sabor é muito diferente. Quem inventar o brócolis de chocolate, tá com a vida ganha, né?
Ah, se fosse assim fácil. E outra, né? Gera todo esse conflito em cima do brócolis, né? Essa obrigação. Então, que tem que comer, que é obrigado a comer. Aí, peraí, como assim eu sou obrigado a comer um negócio verde que eu nunca vi na vida? E eu pergunto, tu gosta de tal coisa? Não. Mas tu já provou? Não. Então, como assim tu não gosta? Paciente assim com 30, 40 anos, tá? Que nunca provou brócolis na vida, mas me diz que não gosta. Então, assim, prova, experimenta. Primeiro, põe a mão, sente o cheiro, qual é a textura que isso tem. Traz a criança junto para a cozinha, né? Deixa ela participar, deixa ela botar a mão, deixa ela saber o que é aquilo. Ela precisa conhecer antes, Ela precisa. né? E, e não tenta tornar uma guerra, não tenta. Ai, pior coisa, colocar escondido no meio da comida. Eu tinha uma ânsia, eu ficava muito ruim com cebola. Nunca amo cebola hoje, tá? Eu boto cebola em tudo. Tudo, tudo, tudo eu boto cebola. Mas quando era pequena, não. Então eu lembro que a mãe ficava bem miudinha e colocava no meio da comida. Eu lembro de uma vez, eu tinha uns 4 anos, gente. Eu era muito pequena, mas eu lembro disso. Era um pirãozinho de feijão, bem molinho, um feijão novinho. E quando a primeira mordida, ok. Na segunda colherada, veio um pedaço muito grande de cebola que ela tinha escondido no meio. Então, ela fez a comidinha, botou a cebolinha e tapou com comidinha de novo. Gente, Ah, na hora que eu vi que eu mordi aquilo, nossa, eu fiquei muito ruim e passei mal. Então, eu realmente não gostava. Não adianta tu esconder, tentar enganar, tipo, pegadinha do malandro, né? A não, criança tem que saber, ela se sente traída nessas situações. Poxa, eu a gente falei que eu não gostava, então ela tá tentando me enganar, né? Então, não tentem esconder comida no meio, né? Um tempero, alguma coisa, sem que a criança veja, achando que ela não vai perceber. Porque se ela diz que não gosta, às vezes ela realmente não tem paladar ainda para aquilo. Então, ele tem que ser adaptado, né? Não dá para chegar assim do nada e dar uma mordida em algo que tu acha detestável. Eu sempre falo assim para os pais, né? Desde que a criança veja que você está colocando e ela vendo, aceita, tá tudo bem. Cenoura. Mas ela come, mas ali tá tudo triturado. Ela sabe, mas ela não tá sentindo. Bem, ela come que tem cenoura. Agora, não me coloca uma cenoura ali picada, triturada, mas que daqui a pouco ela vai achar um pedacinho mínimo. Ela vai perder a Uhum. confiança em comer feijão, né? Então, é um Exatamente. alimento que ela tinha prazer, né? Que ela comia sem ninguém insistir e vai deixar de comer por causa desse tipo de atitude, né? Mas Uhum. assim, fala muito isso, né, Morgana? Mas assim, quando a gente fala de maternidade, né? O que for pro bem do meu filho, eu vou tentar, né? Mas nesse o que for pro eu faço coisas que não deveria, não precisaria ter feito, né? Mas tudo isso é cultural, né? E quando as mães chegam É. aqui no escritório, eu jamais vou julgar, né? Ai, mas eu boto tudo no Uhum. entendo, mãe. Eu sei que você tá com medo do teu filho não ter nutrientes, né? Foi a solução. Uhum. Bom que você tá aqui, agora a gente vai achar soluções melhores, né? Porque tu Exato. faz isso, né, Morgana? Somos Uhum. E assim, é cultural mesmo, né? São muitas informações, muitas, muitas. Tem da nossa criação, aquelas nossas crenças, aquilo que cresceu com a gente. Tem aquilo do perfil tal, do perfil tal, do perfil tal, que hoje com o Instagram tem muita informação por aí, então realmente assim, nem quem acreditar o que fazer. E na primeira infância é muito comum a seletividade alimentar, né?
Porque a criança não conhece, então é normal que ela se sinta um pouquinho arisca com coisas que ela não conhece, que ela nunca provou, né? E antigamente, na outra versão do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Psiquiátricos, a seletividade alimentar era um transtorno só de crianças. Mas agora não. Ele é um transtorno alimentar que cabe a adultos também, que se caracteriza por essa seleção mesmo, assim. As pessoas têm um paladar extremamente restritivo, tipo, comem cerca de 5 alimentos apenas, e variam só entre esses 5. Aquela pessoa chata, extremamente chata para comer, né? Que não come nada. Então, assim, não é por medo de engordar nem nada, é só porque não gosta, porque não quer, porque sente aversão. Então, assim, isso pode se. A maioria é criança ainda, mas pode levar para a fase adulta. E Sim. tudo isso pode estar relacionado a alguma dessas situações, né? Que não quis e foi forçado a comer, ou que foi enganado, né? Que encontrou no meio da papinha ali, da comidinha. Uhum. Enfim, existem vários fatores. Eu tenho uma paciente que. Ah, eu lembrei de um caso de bulimia. Uma paciente na infância, no início da adolescência, comia com a cinta do pai em cima da mesa. Que se não comesse tudo, ia pro pau. Então, assim, olha só, comia com uma cinta do lado. E todo dia à noite era minestra. Hoje ela não pode sentir o cheiro do feijão. Óbvio, né? E aí acabou desenvolvendo um conflito muito grande com a comida, porque depois de comer, ela saía da mesa e ia purgar, ia vomitar. Uhum. Mas na verdade, a raiva dela, que ela queria botar para fora, não era a comida. Era essa revolta com o pai que forçava ela a comer algo que ela não queria. Só que Uhum. acabou desenvolvendo um transtorno alimentar por anos, por anos. Nossa só. Então, é bem pequenas, né, atitudes assim que, lógico, hoje em dia eu acredito que não ocorra mais, né, de ter que comer com o chinelo em cima da mesa, com a cinta, né? Tem Tem. ainda? Ai, que triste, né, gente? Falha de reconstruir isso com os pais, assim. Mas geralmente, assim, numa primeira conversa, numa primeira consulta, eles já compreendem, né? Porque eles se veem que passaram por situações iguais e também não gostavam, né? Às vezes é só trazer, Exato. né, os sentimentos que eles tiveram, não é legal, Isso, né? exatamente. E Uma essas pessoa. vivências, né, da nossa infância influenciam muito na forma como a gente, não só como a gente vê o alimento, mas como a gente passa essas informações, né? Com certeza foram pais que foram criados dessa maneira, exatamente. Então, trazer isso, né, trazer essa memória para o presente pode tornar a experiência com o filho mais agradável, né? Sim, 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 porque eles se colocam no lugar da criança, né? O tempo todo na Uhum. consulta eu tento fazer os pais colocarem no lugar da criança. E aí fica muito mais Uhum. difícil deles compreenderem o que eu tô dizendo, né? Eu queria, Sim. Morgana, que você, que assim, por exemplo, como eu encontro vários pais aqui que eu percebo que tem uma certa compulsão ou um transtorno de autoimagem, né? Ou faz dieta disso e Uhum. daquilo. E aí, quando chegam aqui e veem que a minha abordagem não é o que elas procuram, não, que não voltam, né? Como que na primeira, Uhum. eu sei que assim, muitas vezes não vai adiantar, né? Muitas vezes ela tá focada naquilo, mas como que eu posso, você está entendendo, assim, tentar trazer, mudar esse pensamento dela para que eu consiga salvar essa criança, vamos dizer assim, né? Aham. Ah, realmente, assim, principalmente, né, trabalha muito mais a relação, essa questão de comportamento de relação, muito mais com o pai, com os pais, do que necessariamente com a criança, né? Uhum, Acho importante trazer essas questões de sociedade mesmo, né? De como a nossa sociedade foi construída, do quanto essa pressão estética ela controla bastante, quanto essa indústria da beleza, da magreza, da cultura da dieta, ela manipula bastante conceito, né?
tentar entender o porquê que ela trouxe a criança, e aí ela vai falar, porque tá acima do peso, enfim, porque eu quero que emagreça. Tá, mas quer por quê? Como, e tentar conversar com esses pais que estar gordo, estar acima do peso, não significa que essa pessoa esteja doente, que ela pode ser metabolicamente saudável, né? E que se alimentar melhor, ingerir nutriente, não é uma condição única e exclusiva de corpos magros. E que pode ser que emagreça, mas pode ser que não, e que tudo bem, desde que essa criança seja acolhida, que essa criança seja estimulada, que ela seja, que ela perceba que os pais estão com ela nessa jornada, né, e não contra ela. Sim. Que ela precisa de apoio nesse momento, né? Muito mais de apoio do que de crítica. Então, que o corpo, ele é só um corpo, que essa criança é muito além de um corpo, né? E tentar jogar justamente isso assim, né? Ver como que foi essa questão de como que nasceu, se foi amamentado ou não, isso influencia muito no comportamento alimentar. A forma como foi feito o desmame, né? Às vezes a gente tem desmame que foi feito de uma forma muito trágica, que a mãe colocou extrato de tomate no seio e falou assim: Olha, você me machucou, eu não posso mais amamentar. E Meu aí, o que Deus, que a criança é eu uma nunca vi. paciente que tem anorexia? Hoje é uma paciente que tem anorexia. Por quê? Como assim? Eu estava me alimentando e eu machuquei uma pessoa que eu amo tanto, então eu não vou me alimentar mais. Nossa Senhora. E aí, é uma criança que começou a desenvolver sintoma de anorexia aos 9 anos de idade já, a recusa alimentar. Então, assim, é tudo muito pequenas atitudes que a gente realmente não imagina. A filha com 4 anos não aguentava mais amamentar. Imagina, por 4 anos, eu acredito que estava difícil, que estava cansativo, que é uma demanda muito grande, né? Uhum. Mas no sentido de como isso vai ser feito, como isso vai ser abordado. Então, sempre tentar deixar claro que ter saúde não significa ser magro, né? E que estar acima do peso não significa que essa criança está doente e que sim, ela vai sofrer muito preconceito fora de casa. Na escola, bullying, mas que dentro de casa seja um ambiente onde ela seja acolhida. Bem, ela não precisa de mais gente, né, apontando o dedo. Perfeito. Exatamente. Ela precisa de apoio e não de mais alguém julgando, né? De mais julgamento. Exatamente. A maioria das crianças já chegam aqui achando que vão ser julgadas, né? Elas já chegam assim com o pé atrás, não querem falar muito comigo. No final já tá, agora no corona não, né? Mas no final já estavam me abraçando, já querem voltar, né? Quando é que eu vou voltar? Não Uhum. quer que elas se Teve sentem assim. um, teve um que a mãe dele é minha paciente, e ele também veio. Ele tem 9 anos, e aí ele chegou na primeira, antes, né? A mãe me contou depois que vindo para consulta, ele falou assim: ai, mãe, essa nutricionista, hein, ela vai falar para eu não comer mais as coisas que eu gosto. 9 anos, então ele já veio com um conceito pronto do que era uma nutricionista. Que essa nutricionista ia cortar, ia tirar as coisas que ele gostava de comer. Tu vê Nossa. só. E aí conversei. Imagina, foi super divertido. Ele adora, assim, né? Quando tem nutricionista, ele super se diverte. A gente desenha, a gente pinta. Mas, assim, tu imagina quantos nutricionistas essas crianças passam, né? Porque vai em uma, não quer mais, cria trauma, daí vai em outra. E começa muito cedo, né? A busca por um nutricionista e não dificilmente os que vêm para mudar a alimentação, eles vêm para mudar o corpo. Só que é uma criança de 8, 9 anos, ela não vem sozinha, ela não escolhe vir ao nutricionista mudar o corpo, né? Uhum. É os pais, são os pais. Então, esse trabalho de tentar desmistificar essa relação do corpo, o corpo ideal, o corpo perfeito. A criança tem fase de crescimento, gente, ela vai ter um estirão daqui 1, 2 anos, que Uhum. assim, vai exigir muita energia. Só que a questão está no comportamento. Se essa criança come
muito doce, por que come muito doce, qual é a quantidade, qual é o momento, se tu Momento. percebe que ela tem esse negócio assim de abrir geladeira e comer coisa direto do pote, sem esperar colocar na mesa para se servir. Se é uma criança, é esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar. É o comportamento, não o peso dela necessariamente. Exatamente. Para finalizar essa nossa live, né, que já conversamos bastante, só queria contar assim um caso, né, de um pacientinho. Eu acho que a gente acompanhou por uns 5 meses seguidos, assim, e ele construiu todos os hábitos que eu queria que ele construísse, né, Aham. que nós queríamos nada junto, né. Sim. Quando fechou o 5º mês, eu vi que ele ainda estava com sobrepeso, né. Ele, claro, deu uma diminuída, mas estava com sobrepeso. Eu falei assim, ó, você tá de alta, né? Ou não, você já tá comendo super saudável, já faz atividade física, Uhum. você desculpa o tamanho da tua fome. Se quiser voltar pra ideia, você volta se quiser, né? Claro que assim, 4 meses Aham. volta, né? Porque criança esquece. Sim. Mas assim, eu não tinha mais tendo ele aqui por causa de um peso, né? E Uhum. os exames tudo, os exames acho que é meu aliado, né? Às vezes o pai, o Aham. peso, mas olha aqui, tá bem, né? Tá melhor que eu, né? Que tô aqui com o peso adequado. Exatamente. Uhum. Então, é isso, assim, acho que é Travou de novo. e que não se, como você falou, que a gente não seja mais uma pessoa que Exatamente, né? Que o nosso atendimento seja um lugar de apoio, né? De cumplicidade, que tenha essa transferência. E que o paciente confie na gente, né? Que nós não sejamos mais uma que vai forçar esse paciente a comer alguma coisa, que vai trair e enganar esse paciente, né? Ou que não vai ouvir o que ele tem a dizer, não importa a idade. O paciente sempre tem muito mais a dizer do que para ouvir, gente. Ele sabe exatamente, muito mais dele do que nós, não é porque a gente tem faculdade que a gente domina, a gente não domina. É o que esse paciente tem para te dizer. É ouvir muito mais e falar menos, né? Acho que isso é muito mais a garantia de sucesso, quase, né? exatamente. Mas a gente fica com essa fobia de que tem que falar, mas com a prática a gente percebe que não tem que falar quase nada. Ah, tá percebendo que não. É bem isso. Nossa, Morgana, foi ótimo, aprendi muito. Entre Ah, adorei. eu fazer uma live, né? Mas depois Uhum. acho que quando salva não trava tanto, né? Não sei Uhum. quando salva. Mas então tá, muito obrigada. Obrigada. Um bom Eu que descanso. agradeço pelo convite, adorei nosso bate-papo. Sempre que precisar, sempre que quiser trocar uma ideia sobre, estou à disposição. Pessoal também que tem dúvida, né, que quiser saber um pouquinho mais sobre o comportamento alimentar, pode mandar mensagem. Não atendo crianças, né? Isso fica com a DEA. Eu tenho 2, 3 pacientes que são exceções, assim, porque é aquele negócio, se não vem para mim, vai para quem? E o medo de esse paciente sair com mais monstrinhos, né? Não, E aqui em Criciúma a gente não tem um profissional assim de referência para trabalhar essa questão de nutrição materna infantil com mais zelo, com mais acolhimento. Mas para os pais, né? Para os tios, tias, dindas, dindos, quiserem conversar um pouquinho sobre comportamento, pode mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia. com certeza. Essa aí tem um coração de ouro. Então tá bom, Morgana. Vai descansar. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.